Olá, eu sou Maurício Carvalho e esse é mais um vídeo do canal MAPC Linguística. Nesse vídeo, a língua islandesa. Velkommen i Islenska tungu. Islenska tungu ou Islenska tungumálið é a língua que é um verdadeiro fóssil vivo da Escandinávia, falado ainda nessa remota ilha do extremo norte do Oceano Atlântico, chamada de Island, a Islândia ou a Terra do Gelo, que foi colonizada pela primeira vez por alguns tipos de ser humano na Idade Média, cerca de 1000 anos atrás, quando os escandinavos começaram a se aventurar um pouco mais longe ali da Península Escandinávia, da Dinamarca, e chegaram a navegar pelo Atlântico Norte, atingindo a Islândia e logo depois a Groenlândia, por volta do ano 1000. Então, a população islandesa, que é muito pequena desde aquela época até hoje, a gente tem pouco mais de 300 mil habitantes hoje na Islândia, se estabeleceu, vindo ali da Escandinávia, e devido ao grande isolamento e ao fato de que nenhuma outra onda de imigração foi levada à Islândia por muito tempo, poucos membros dos escandinavos tipicamente não se aventuravam a ir para um lugar tão inóspito, né? A língua islandesa se tornou uma língua germânica praticamente inalterada ao longo de 1000 anos. Né? Ela teve pequenas alterações de pronúncia, ela evoluiu nos últimos 1000 anos, acho que um pouco menos do que o português evoluiu nos últimos 300 anos. Algumas vogais mudaram, teve algumas mudanças aqui e ali de pronúncia e vocabulário novo, algumas palavras cujo significado se alterou, mas a morfologia, no geral, o léxico do islandês se mantém pouco alterado, mas a sintaxe que mudou em relação à língua antiga, mesmo porque a língua antiga a gente tem registrado apenas como língua poética, né? A língua poética oferece naturalmente uma sintaxe estranha, mas os islandeses dizem que eles conseguem entender ainda sagas escritas em antigo norreno, antigo nórdico, né? O chamado antigo norueguês, que é a língua dos vikings orientais. Eles conseguem entender sem grande dificuldade, né? Sou um pouco artificial e estranho, mas eles conseguem ler as sagas que foram escritas lá no ano 1200, ainda no islandês moderno. Então o islandês, na verdade, é, para todos os efeitos práticos, um fóssil vivo das línguas indo-europeias, especialmente das línguas germânicas, porque traz características ainda mais arcaicas mesmo que o alemão. O alemão seria também uma outra língua germânica bastante antiga, bastante conservadora, mas não chega aos pés do islandês, que preserva realmente quase todas as características das línguas germânicas como elas existiam ainda no final da Antiguidade e começo da Idade Média. Inclusive fonéticas, né, que o alemão já mudou bastante. O alemão sofreu uma série de mutações fonéticas, né, como vocês conseguem ver aqui no meu vídeo sobre as línguas germânicas. Eu explico as mutações vocálicas e consonantais que afetaram as línguas germânicas nos últimos milênios. O islandês não passou por boa parte dessas mudanças, então preserva realmente um capítulo da linguística histórica que, de outra maneira, a gente só conheceria através da escrita, através de registros históricos. Só que, claro, o islandês representa o ramo escandinavo das línguas germânicas. Os islandeses são seus 300 e poucos mil falantes, representam um pequeno exemplo das línguas aqui que a gente vê na minha árvore evolutiva das línguas germânicas. Tá um pouco torta essa árvore, porque realmente as línguas germânicas têm uma evolução bastante tortuosa, né? É difícil você fazer uma linha evolutiva muito clara para algumas línguas, porque houve muitas migrações e retromigrações e uma confluência de povos que tinham se separado, que misturou um pouco os ramos, mas mais ou menos está aí, né? O ramo escandinavo não é tão complicado, porque a população escandinava sempre foi muito pequena e nunca teve muitas línguas escandinavas, assim, muito diferentes uma da outra, né? Como a gente vê aí, o ramo escandinavo, o ramo nórdico, que está marcado aí, separado do ramo ocidental e do ramo oriental, né? O ramo oriental era as línguas góticas da antiguidade que já se extinguiram faz tempo, né? O ramo ocidental já foi explicado em vários vídeos aqui, né? O ramo ocidental deu origem ao alemão, ao holandês, ao inglês, né? E também já foi explicado em vários vídeos aqui. Então a gente vai ver no ramo escandinavo que tem dois ramos principais: o ramo nórdico ocidental, representados aí pelo norueguês Nynorsk, pelo islandês e pelo faroês, que é a língua das Ilhas Faroé, que são umas ilhas que são ao norte ali da Escócia, ao norte da Grã-Bretanha. É uma ilha que também foi
colonizada por escandinavos na antiguidade, que tem a segunda língua escandinava mais conservadora. O faroês é uma língua também quase que um fóssil vivo, mas um pouco menos conservadora que o islandês. É bem interessante também, eu vou falar um pouquinho do faroês aqui durante o vídeo, comparando o islandês ao faroês. E tem o norueguês nynorsk, que na verdade a língua norueguesa, né, aquilo que a gente chama de língua norueguesa, são duas línguas. Né? Tem a língua norueguesa nynorsk, que é derivado do antigo nórdico ocidental, ou seja, que foi uma das bases, está no mesmo ramo evolutivo do islandês e do faroês. Foi da Noruega que os vikings, os escandinavos, pularam para as Ilhas Faroés e para a Islândia. Né? Então é natural que seja do mesmo ramo. Né? E tem o norueguês bokmål, que foi o norueguês, na verdade, o dinamarquês, que foi imposto à Noruega quando a Dinamarca colonizou a Noruega por alguns séculos. E então, nessa época, o dinamarquês era a língua oficial da Noruega, os noruegueses não usavam muito a língua local, então, só que o dinamarquês da Noruega virou já uma língua que evoluiu um pouco diferente na Noruega. Então, esse dinamarquês norueguês é a língua dos livros, é a língua oficial, foi a língua oficial da Noruega até o século XX. No século XX, houve um movimento para pegar a língua norueguesa raiz mesmo, né, que é o nynorsk, e levar ela para transformar ela na língua nacional dos noruegueses. Mas realmente nunca houve uma troca total. Na verdade, o nynorsk e o bokmål acabaram convivendo, e os noruegueses tipicamente aprendem ambos, embora alguns sejam falantes nativos de um, alguns sejam falantes nativos de outros. Todo mundo aprende ambos nas escolas. E são línguas mais ou menos diferentes, tá? Então, o norueguês bokmål é uma variedade do dinamarquês, é o dinamarquês da Noruega. Né? E o sueco, que é o dialeto mais oriental do escandinavo, né, que evoluiu na Suécia, não tem só uma língua sueca. Né? Originalmente tinha também, e ainda tem uma série de dialetos. Né? Se vocês forem para o extremo sul da Suécia, eles falam uma língua que está mais próximo de dinamarquês, pelo menos na fonética. Né? Existem também algumas regiões, como a ilha de Gotland, que tem uma língua separada, que nem está aí na tabela, né? Mas também seria uma língua oriental. Então, o islandês pertence ao ramo ocidental, do ramo nórdico das línguas escandinavas. Por ter permanecido numa ilha isolada por tanto tempo, esse dialeto ocidental do antigo escandinavo permaneceu inalterado. Então a gente pode, se você viajar para a Islândia moderna, você pode ouvir alguém falando essencialmente a língua dos vikings até hoje, né? Aqui a gente vê o inventário fonético do islandês, que é bastante peculiar, né? Ao contrário da maioria das línguas germânicas, né? Ela preserva as consoantes interdentais, que também só o inglês, fora o islandês, só o inglês preserva, que são as consoantes tha e dha, que estão aí como continuantes não sibilantes coronais, né? Tha e dha, que no inglês a gente tem aquelas consoantes representadas pelo TH do inglês. Nas línguas escandinavas continentais, no norueguês, mesmo no norueguês nynorsk, e no sueco, no dinamarquês, e no alemão e no holandês, essas consoantes desapareceram, né? No dinamarquês tem essa consoante também, mas elas evoluíram a partir da lenição de outras consoantes, que é normalmente o T e o D do antigo dinamarquês virou o D no dinamarquês moderno. Mas isso é uma evolução posterior que não tem nada a ver com o som original que tinha nessas línguas. E aqui as vogais, tipicamente germânicas, a gente tem não só as vogais típicas das línguas europeias, como também o U e o E, ou seja, as vogais dianteiras labializadas, né? O U, que é um I labializado, e o E, que é um E labializado, né? U e E, como também é típico de todas as línguas germânicas, menos o inglês. O inglês perdeu essas vogais tipicamente germânicas, né? Fór heima þegar ég var 14 ára og ekkert endilega út af því að ég væri neitt óánægð með mína foreldra eins svoleiðis, ég var bara svona ævintýraþrá og leigði húsnæði og svaf á gólfinu í einum þessum og fór á puttanum landið og fór erlendis og þú veist, bjó á 7 stöðum á ári og fannst það bara mjög fínt, sko. En því var það ólétt þá keypti ég hús og var að vinna, þú veist, verið reglur í vinnu og svona. En það var samt ekkert vandamál fyrir mig því að þú þekkir örugglega sjálfur að þú veist, Íslendingar eru miklu vinnusjúklingar, sko. Að maður vinnur alltaf eins og hestur, sko. Alveg sama, þannig að það var bara svona mjög sjálfsagt fyrir mig að vera í nokkrum vinnum og vera með barn og svoleiðis hluti maður vanur því einhvern veginn á Íslandi.
Aqui a gente já pula para os pronomes em islandês. Os pronomes em islandês são interessantes, né? Também a gente entra em contato um pouco com a ortografia peculiar da língua islandesa, que contém algumas letras desconhecidas das outras línguas germânicas e das outras línguas europeias. Letras que são letras antigas, que as línguas germânicas chegaram a usar, mesmo o inglês usava essas letras no tempo antigo, né? Com o tempo elas foram substituídas por outros dígrafos, por outras combinações de letras, mas no islandês a gente ainda tem. Então, na primeira pessoa, a gente tem aí yeg, né? Esse E com acento agudo é pronunciado ye, no islandês moderno. Até a década de 70, se não me engano, eles escreviam isso aí com JE, né? Era um JE como acontece em dinamarquês, né? Yeg. Mas houve uma reforma ortográfica, há umas décadas atrás, eles substituíram o JE pelo E com acento agudo. Daí tem o meg, que é a forma objeto, né? A forma sujeita é yeg, a forma objeto acusativa é mei, e a forma dativa é mea. Né? Na segunda pessoa a gente tem thu, essa letra aí que parece um P com o pauzinho um pouco mais para cima, né? Na verdade é um TH, representa o som do tha, o som da interdental surda, tha, igual em inglês thick, thing, thought. Thu, thig, ser. Na terceira pessoa tem han e honum. É interessante que a forma acusativa de han é igual à forma nominativa, né? Ele não varia. Só no dativo é que é honum. É interessante porque no sueco e no dinamarquês a forma objeto é honum. No sueco, pelo menos, é honum. O sueco perdeu a distinção entre... O dinamarquês também perdeu a distinção entre acusativo e dativo. Então a gente tem só uma forma única, oblíqua, né? E essa forma oblíqua é parecida com a forma do dativo do islandês. No feminino, hun, hanna, heni. Mais uma vez, a forma do dinamarquês e do sueco parece mais a forma dativa, né? Fica hene no sueco. A primeira pessoa do plural é que é o mais estranho, né? A gente tem vid, até aí tudo bem, né? O sueco tem vi, o dinamarquês tem vi. Mas a forma objeto é muito estranha. É totalmente diferente das outras línguas germânicas, né? Okur e okur. Tem uma forma só para o dativo e para o acusativo. E essa forma só tem paralelo no feroês, na língua das línguas faroé. O faroês, né? O feróico, o faroês, que é a língua das línguas faroé, que também tem essa forma aí oblíqua do pronome da primeira pessoa plural, né? Nos, seria o nos, o agente, eles nos viram. Okur. É completamente diferente, porque em sueco e em dinamarquês é os. Similar ao inglês us. They saw us, de saw os, em sueco. Então é realmente uma coisa muito peculiar do islandês, e também é uma coisa que tinha no antigo norreno, no antigo nórdico, que na verdade veio do antigo dual. As línguas escandinavas antigas, como as línguas germânicas e indo-europeias antigas, tinham um número dual além do número plural. E, na verdade, essas formas que a gente tem no islandês moderno não derivam do pronome plural do antigo norreno, e sim derivam do dual. A forma dual é que sobreviveu no islandês moderno, no faroês moderno, diferentemente da forma que sobreviveu no sueco, no dinamarquês, que é a forma plural. Então, na verdade, essa discrepância, essa estranheza se deve ao fato de que foi o número dual do pronome de primeira pessoa e de segunda pessoa também que evoluiu para se tornar o pronome padrão do islandês. O islandês perdeu o número dual, exceto nessa forma fossilizada do pronome, que perdeu, contudo, seu significado de dual. Dual é meramente um plural normal, qualquer coisa que é mais que um é esse pronome plural aí, ao contrário do dual, que significava dois, né, nós dois. E a segunda pessoa do plural é também estranha, né? Ela tem o thid, na forma sujeito, equivale ao ni no sueco, né? I no dinamarquês. Realmente o pronome segunda pessoa plural nas línguas germânicas é bastante instável de língua para língua, né? No inglês a gente tem ye, no inglês antigo, né? Que virou you no inglês moderno, que originalmente era a forma só do plural, né? Tinha uma forma separada no singular. No antigo holandês a gente tinha ge. No antigo alemão a gente também tinha o ge, virou ia. No sueco a gente tem ni, mas no sueco antigo era i. No dinamarquês tem i também. Então, realmente, não dá para dizer que o islandês é mais estranho, porque todas as línguas germânicas são bastante inconsistentes no pronome de segunda pessoa plural. Mas a forma objeto também é ikur. Essa tem um paralelo até com o norueguês bokmål, o norueguês nynorsk, que no pronome da segunda pessoa do plural tem de ou docker na forma sujeito, mas tem dyk ou docker ou dykkar na forma objeto,
Dock na forma objeto e Duke na forma possível. E na terceira pessoa a gente tem um paradigma bem parecido com o que a gente vê nas línguas escandinavas modernas, mais ou menos, exceto que tem uma curiosa distinção nas formas oblíquas, pelo menos na forma do acusativo, né? Ele distingue entre o terceira pessoa masculina e feminina, né? Essa é uma coisa extremamente curiosa. Nenhuma língua germânica distingue gênero em nenhuma forma, não só do plural dos pronomes, como do plural dos substantivos também, né? Então a gente tem tha e their, né? Distinguindo eles do elas, né? O os do as, que é a forma acusativa do terceiro plural. Pra gente ver como tem mistérios, coisas estranhas nas línguas germânicas, né? Nessas línguas pequenas aí que são bastante arcaicas, a gente vê coisas bastante diferentes, de como as línguas germânicas já foram diferentes. E no islandês a gente tem esse fóssil vivo para ser analisado até hoje, né? Aqui a gente vê um pouco da declinação no islandês. O islandês é que nem as outras línguas escandinavas, como o sueco, o dinamarquês e os dois noruegueses, né, o próprio faroês, que eles têm uma curiosa forma definida ao lado da forma indefinida. A forma definida equivale mais ou menos ao uso do artigo definido nas outras línguas germânicas e nas línguas latinas, né, equivale ao o, a. Então a gente tem aí drengur, que é amigo, né, drengurin seria o amigo. Daí no acusativo a gente vê que esse ur final, que marca o nominativo, né? Deve ser uma transformação do S indo-europeu, né? Que marcava o nominativo das palavras animadas, como a gente vê no us, do latim, no as, do sânscrito, né? No os, do grego antigo. Então a gente tem drengur. No acusativo há uma perda dessa terminação, provavelmente porque havia uma vogal nasal, tipicamente indo-europeia, que se perdeu aí. No dativo também, o dativo não tem terminação, o que é um tanto estranho, mas está aí, né? E no genitivo a gente tem um típico genitivo indo-europeu, que também é tipicamente germânico, né? O S, a marcação S final, muito típico do possessivo, né? Indo-europeu. Só que na forma definida a gente tem no nominativo o acréscimo do in no final, né? Drengurin, o amigo. No acusativo o ur desaparece, então o in, que é o artigo definido, pula direto para a raiz, fica drengen. Eu vi o amigo, seria drengen. No dativo a gente tem já uma forma bem diferente, a gente tem um artigo definido assumindo a forma de num, drennum. O M é um marcador bastante típico de dativo nas línguas germânicas, então aí não tem grande surpresa, mas é um tanto estranho, né, que o artigo definido também mude aí bastante em relação ao acusativo e nominativo. E no genitivo a gente tem uma coisa ainda mais estranha, né? Que a gente tem o drengs, da forma indefinida, com o S do genitivo, depois a gente tem o in, que é o artigo definido, seguido de outro S. A gente tem uma marcação dupla de genitivo aí. Uma coisa até estranha em relação às línguas escandinavas continentais. No sueco, no dinamarquês essa forma seria drengens. Dreng é amigo, drengs seria de um amigo, né? Mas a forma definida drengen faria o possessivo drengens, não drengsens. Não teria dois S, só tem um S no final depois do artigo, não um S do meio. Esse S do meio entre a raiz e o sufixo definidor é muito estranho, é uma coisa muito estranha. E no plural a gente tem drengir, acusativo plural dreng, dativo plural drengium, genitivo plural drengja. Veja que interessante, o genitivo plural não tem nada de S, como é típico também das línguas germânicas, né? Tem um ya no final. Até aí nada estranho nas línguas indo-europeias, tudo bem, né? O genitivo singular é marcado com S, mas o plural não, né? Aí no plural a gente tem um artigo definido ir, nir, né? Drengir vira drengir nir. No acusativo, contudo, vira drengna. Isso é bastante próximo do artigo definido que a gente vê nas línguas escandinavas continentais. A gente teria no dinamarquês drengerne, né? No norueguês drengerne. No sueco a palavra drenger não existe, mas seria venena, na, né? O artigo plural sueco é na, para as palavras do gênero masculino ou feminino, né? Que são o gênero comum do sueco. Aliás, quem está interessado em aprender sueco, entre em contato comigo, eu estou oferecendo a mentoria de sueco, né? Junto ou em paralelo até com o alemão, com o inglês e com as línguas eslavas, como o polonês e o russo, eu estou oferecendo a mentoria através do WhatsApp, pelo Telegram, eu ensino para você através da internet, sem sair de casa, a gente aprende, eu te passo o conteúdo que eu tenho e ensino para você a falar sueco e outras línguas germânicas e outras línguas eslavas
da maneira mais conveniente possível. Para quem gosta do meu estilo de ensinar, já pode mandar um e-mail para mim aí no e-mail marcado abaixo. Entrar em contato e pedir informações para como entrar na minha mentoria de sueco, que é individual para você. Eu mando um conteúdo individual para você, corrige suas atividades, a gente treina no áudio no Telegram ou no WhatsApp, marca uma chamada de vídeo de vez em quando e em questão de alguns meses, um ano, você vai atingindo uma fluência bem mais avançada, de uma maneira mais eficiente, claro, do que esses métodos bastante sofridos aí, patéticos, que são oferecidos nas escolas de idioma normais, até mesmo na internet, em canais, aí, sites modernosos, que na verdade acabam não ensinando nada, tá? Então já entre em contato aí no e-mail embaixo, a gente começa. E uma outra boa notícia é que meu dicionário multilingüe, temático, intuitivo já está disponível para quem quiser acessar. Tem uma versão gratuita e uma versão paga. O link para você saber como acessar o dicionário, os links para acessar a versão gratuita, a versão paga, como pagar, quanto custa, estão aí embaixo. Você clica no link aí que está indicado embaixo do vídeo e você vai para uma página do meu site que vai dar todas as condições, instruções para você acessar o meu dicionário, que já está com mais de 12 línguas prontas, esperando aí o seu uso, contendo mais de 8.500 palavras e expressões idiomáticas e frases em cada língua, em paralelo, né? Você pode aprender o vocabulário dessas línguas em paralelo, né? Sempre organizado de modo temático. Aqui um pouco do sintagma nominal islandês. O sintagma nominal islandês, é claro, é o adjetivo primeiro, o substantivo depois, né? E tem o marcador de definição, que é um sufixo no substantivo. Então realmente não tem um artigo definido, mas quando aparece um demonstrativo, o demonstrativo vem antes do adjetivo, tá? Você vai falar, né, demonstrativo primeiro, o adjetivo depois e o substantivo por último, embora o morfema definidor seja um sufixo que venha depois do substantivo. Então a gente tem aí um morfema, um sintagma nominal indefinido no começo, um adjetivo, stor, mas a palavra casa, hus. Então stor, como a palavra casa é neutra, o adjetivo stor ganha T. Quando ele está definido, o adjetivo ganha A, como acontece em sueco, né? Então você fica stura huset. Em sueco a gente teria de stura huset. Com preposição a gente tem uma declinação aí, a gente teria a palavra indo para o dativo, né? E store huset, em uma casa grande. Então a gente tem um dativo indefinido. Agora na casa grande, um dativo definido, a gente tem i stura husino. Aqui no plural a gente vê sturhus. É curioso que no plural o adjetivo não ganha nenhum A, nenhum E. Ao contrário do que a gente vê em dinamarquês e em sueco, né? Onde teria uma vogal adicionada para marcar o plural do adjetivo. Mas no plural definido, sim. Storhusen, as casas grandes. Né? Aí no possessivo plural, a porta das casas grandes seria dur, que é a porta. Storhusarna. A gente tem um genitivo plural, husarna, e o adjetivo também ganha U nesse caso aí. E nas casas grandes, i storhusunum. Né? Que a gente teria, na verdade, aí um dativo plural, o adjetivo também ganha U, e o dativo plural de hus, né, com unum, igual ao dativo plural que a gente viu em reng, né. Pulando aqui para o verbo ser, verbo vera, a gente tem jeg ero, thu ert, han vid erum, thid, ou thed erod, their ero. Um paradigma que lembra bastante as línguas escandinavas, né, que todo mundo é Nas línguas escandinavas, como dinamarquês e sueco, todo mundo é não tem pessoa mais. O sueco e o dinamarquês perderam a distinção entre primeira, terceira pessoa e segunda, então em plural e singular. Então no sueco e no dinamarquês é tudo do han, vi, é tudo uma coisa. No islandês a gente ainda tem uma terminação aí depois do tem a terminação de pessoa ainda preservada, similar ao antigo escandinavo, né? O antigo nórdico, né? Era um pouco diferente, a primeira pessoa era igual ao inglês, mas o resto era bem parecido aí também. A gente vai, se você assistir o vídeo de línguas germânicas aqui no canal, você vai ver a conjugação do verbo ser em línguas germânicas antigas. Também tem um vídeo muito curioso, já postado faz tempo no canal, chamado O que você não sabia sobre o verbo to be, que mostra a origem do verbo to be em inglês e a evolução desse verbo ao longo dos milênios aí, mostrando a comparação também com o antigo saxônico, o antigo norreno. Então mostra um pouco da evolução do verbo ser nas línguas germânicas, né? Aqui a gente vê um verbo tipicamente regular, normal do islandês, o verbo tala, que é o verbo falar.
conjugado no presente e depois no passado simples. Você tem jeg talar, thu talar, han talar, vid tholum, thid talid e their tala. No passado, taladi, taladir, taladi, toludum, toludud e toludu. O que é curioso aí é que você vê que no plural, na primeira pessoa do plural, tem uma irregularidade que também se reflete nos plurais do passado simples. Todas as pessoas do plural do passado simples também sofrem essa alteração vocálica de A para E. Isso acontece em vários verbos do islandês. É uma característica bastante comum das línguas escandinavas antigas e em parte das línguas germânicas antigas que tinham realmente uma variação vocálica bem comum no presente, dependendo da pessoa, né? O alemão ainda tem um pouco disso aí, mas o alemão simplesmente é só na forma do você e do ele, né? Na segunda e terceira pessoas que tem uma alternação vocálica ainda em alguns verbos fortes do alemão. Nos verbos islandeses, mesmo os verbos fracos, ainda sofrem esse tipo de verbo fraco. Para quem não conhece a língua germânica, o verbo fraco seria um verbo regular, um verbo de conjugação previsível, como esse aí. Mesmo nesses verbos, você tem uma alteração vocálica que é previsível, mas nem tanto, né? Então é uma coisa meio bastante arcaica do islandês, né? Como tudo no islandês é bem arcaico, né? E a gente tem aí uma visão de como era o mundo escandinavo 1000 anos atrás. A ordem das palavras no islandês não é tão estranha quanto nas línguas germânicas, especialmente quando você pega o alemão e o holandês, né? Que são bem radicais nessa área, né? As línguas escandinavas, no geral, são menos anômalas, né? Menos peculiares nessa área, e o islandês também parece ser ainda menos peculiar do que o mesmo sueco dinamarquês. A fonética, a sintaxe do islandês parece um pouco simples, né? Então a gente tem aí, ele não queria me ajudar, han vildi ekki helpa mer, né? Daí, se você coloca isso aí, essa frase, ele não queria me ajudar, numa frase subordinada, você vê que, na verdade, não muda nada, né? Han sagdi ad han vildi helpa mer. Aí eu tirei o ikke, porque não tem, eu fiz uma oração subordinada sem o ikke, que é a negação do verbo, né? O ekki. Mas mesmo se você colocar o ekki, não há inversão do ekki com o verbo, ao contrário do que acontece no sueco. No sueco, a oração subordinada, o negador inte, no dinamarquês isso também acontece, né? O ikke, no dinamarquês, se inverte com o verbo na oração subordinada. Pula para antes do verbo. No islandês isso não acontece. Han sagdi at han vildi ekki helpa mer.